Carla, por favor, escrevam aqui embaixo, a gente tenta conversar e ser mais sucinto agora, no final. Deixa eu ver. Tururã. Nada da Carla ainda. Vou comentar também. Então, bom, já adiantar, já que a Carla não chegou ainda. Na quinta-feira a gente vai ter uma conversa com o doutor em Geoquímica, Geociências, em especialização em Geoquímica, é o doutor Alexandre Pérez. Ele é peruano, fez o doutorado também, por coincidência, no mesmo departamento que a professora Carla trabalha. E também vai ser no mesmo horário, às 8h30 da noite. Bom, acho que vai ser também uma outra conversa com muito aprendizado. É, Desculpe? Não, e o assunto, claro, vamos chegar nisso. O assunto que a gente vai conversar é sobre manguezais e sobre cooperação científica internacional. É, O Dr. Alexander fez diversos trabalhos, tanto no âmbito do mestrado e doutorado, em ambientes internacionais. Ok. Carlinha, seja bem-vinda de volta. Opa, vamos lá. Vamos continuar a conversa aí. Queríamos muito continuar Hum, ouvindo você. ai, coisa boa, que bom. Então, vamos lá. Com essa questão, então, de como é que eu entrei, né, na pós-graduação, na geoquímica em si, essa interdisciplinaridade da minha formação, do mestrado e do doutorado, e o fato de eu fazer ciência aplicada e tal, isso me abriu muitas portas, mas na época que eu estava para defender o doutorado, eu fiquei um pouco nervosa com relação da questão de não ter uma posição, de não saber se eu ia passar nos concursos, e que os concursos eram sempre muito cabeludos, e só É tinha. sempre uma incerteza, né? Não, e é sempre um concurso que não é um concurso. Eu fiz concurso para um monte de coisa. Eu fiz concurso para a Polícia Federal, para perito, mas eu não consegui estudar aquela parte de direito, toda Ainda aquela bem que você não foi bagagem para de essa área, né? direito, nem pensar. Era muito direito que eu tinha que estudar. Não, Nossa a Senhora. ciência E eu brasileira estava no agradece que você não foi para esse doutorado. lado. Que bom, que bom. E eu estava no doutorado, né? Eu não estava à toa, assim, à toa que eu digo, eu não estava dedicada ao concurso. Eu estava fazendo uma tese de doutorado, me descabelando, comendo quilos de brigadeiro para fazer a tese, que a gente fica ansioso, isso é fato, todo mundo é assim. E não tinha condições de estudar direito administrativo penal e processual penal, e não tinha condições. Mas eu fiz a prova e foi ótimo, adorei a prova. Não passei, óbvio, mas fiz. E aí fiz prova para eletronuclear, para Comissão Nacional de Energia Nuclear, fiz um monte de prova, mas todas essas provas sempre tinham um número muito restrito de vagas. Era uma vaga, duas vagas. Ou cadastro de reserva. A que eu fiz para eletronuclear é cadastro de reserva, não chamaram ninguém até hoje. Caramba. Entendeu? Pois é, acabaram não chamando ninguém porque estava vinculada à construção de Angra 3, e aí na época parou e depois o concurso perdeu a validade. Mas então, nesse momento que eu estava nessa questão aí, faltava um ano e meio para eu defender o doutorado, eu já estava preocupadíssima, eu pedi permanência, como é que foi? Fiz uma prova de reingresso, alguma coisa nesse sentido, para vincular minha matrícula de graduação novamente, para terminar a licenciatura, que faltavam só 4 disciplinas. Eu já vinha fazendo a licenciatura. Então, eu fiz uma carta de próprio punho, solicitei a retomada disso para conclusão e garanti que eu ia concluir no prazo X. E concluí no prazo X, junto com o doutorado, né? Assistindo as disciplinas lá da Faculdade de Educação e tal. E era engraçado porque eu fazia essas disciplinas com algumas pessoas do primeiro, segundo, terceiro período, às vezes. E é outra vibe, né? Eu já estava ali, gente, vamos, que o mundo lá fora é outra É parada, outro. vocês estão aí sonhando com a chopada. Pelo amor de Deus, chopada é legal, mas vambora acabar essa disciplina porque eu tenho uma tese para escrever, sabe? Mas foi bastante interessante. Era manutenção. Não, não era manutenção de vínculo, não, Camila. Tinha outro nome. Permanência de vínculo, talvez. Deve ser isso. Beijo, Camilinha. Então, e aí tá. Fiz a licenciatura, o que foi uma carta na manga. Porque eu pensei comigo, se eu não passar em algo que exija
o doutorado em física, mas para dar aula, eu com a licenciatura estou habilitada a dar aula oficialmente, né? Porque Sim. existe várias pessoas que dão uma aula ali, uma outra ali, num coleginho aqui, um coleginho ali, que ainda não são graduados. Isso é complicado. Então eu falei, não, fazer tudo certo. E aí fiz a licenciatura e acabou tudo. Acabou o doutorado, aí não passava em nada, ou passava e era cadastro de reserva. E aí consegui fazer um pós-doc na UFRJ. Por quê? Agora eu vou dizer por quê. A UFRJ tem um acelerador de partículas, diferente um pouco do que a gente tem agora aqui na UF. Então, se Mas, eu contar um pouquinho, vou que não é contar. fácil, na verdade, ouvir as palavras de alguém que detém um acelerador de partículas no seu laboratório. Então, Pois é. Então, aí eu vou chegar da ciência de fita crepe ao acelerador de partículas, né? Quase uma palestra. Mas então, a gente tinha muito pouco recurso, né? Tipo, tinha recursos, óbvio, mas eram laboratórios que estavam em ascensão aqui na UF. A UFRJ tinha um acelerador de partículas já antigo, mas em pleno funcionamento. E aí surgiu essa possibilidade de fazer esse pós-doc, tentar um pós-doc, uma bolsa da FAPERJ de pós-doc, na UFRJ, com um professor que é uma fofura de pessoa, que é o Nelson Velho de Castro Faria, a esposa dele, a Ginete Jalbert, que são pessoas assim também iluminadas, que passaram no meu caminho, sensacionais. Ela é professora de física também. Ela é de Quebec. E ele fez o doutorado dele em Quebec, eles se conheceram lá, e os dois estão físicos. Então, fui fazer com ele lá o pós-doc para construir começar um experimento do zero. Então, eu tinha que desenhar o experimento para fazer átomos gêmeos, produzir átomos gêmeos, que era uma coisa relacionada à informação quântica, que não era a minha área. Ele, mas você não é experimental? Você não é física experimental? Então você vai fazer, você consegue cutucou. fazer. Eu falei, claro que eu vou conseguir fazer. Fui, a gente montou o experimento. Ele ficou com um pouquinho de tristeza quando eu passei um concurso, que eu tive que abandoná-lo. Ele não volta, vem aqui, fica aqui com a gente. Imagina. Se você deu conta e ele te cutucou ainda por Sim, cima, era ótimo ter você na exato. equipe, né? E aí eu fiz esse experimento paralelo, construí um experimento novo que não tinha nada a ver, mas o meu objetivo no projeto também era aprender a lidar com o acelerador de partículas que eles tinham lá. Por que motivo? Porque aqui na UF, a minha super amiga Kita Macário, que está online em algum lugar também, que eu vi ela passando, ela estava construindo um laboratório para fazer datação de carbono 14, para trabalhar com amostras de origem arqueológicas ou outros tipos de amostras, mas para fazer a datação de carbono 14. E tinha, olha ela aí, e tinha um projeto em andamento para aquisição de um acelerador de partículas, mas era uma comunhão de várias universidades para comprar esse acelerador de partículas e instalar na UF, porque o doutorado dela foi nessa área em Purdue, nos Estados Unidos. Que legal. E aí ela aprendeu lá a tecnologia toda, como montar o laboratório, como lidar com o acelerador, como fazer todas aquelas coisas. E ela trouxe esse conhecimento para cá. Então, isso é muito importante. As pessoas acham que nós, professores, pesquisadores, a gente vive viajando por aí afora para conhecer, para passear, que a gente está passeando com o dinheiro do governo. Não, a gente está lá buscando conhecimento para trazer para cá. Porque é Sim. muito diferente eu pegar aqui e ler um artigo de uma pessoa do que eu ir lá no laboratório dela, interagir com ela e ver como é que as coisas funcionam na mão, no braço, e E ouvir da trazer pessoa, coisas né? para Às vezes cá. ouvir da própria pessoa formas, sei lá, de você inovar dentro, de você. Exato, e A minúcia. estabelecer esses laços, essas cooperações internacionais. Isso é sensacional. A gente toma uma cerveja assim quando vai no congresso, mas e depois das 5 da tarde, quando acaba o congresso, É. porque não tem como, né? A gente não aguenta ficar de 8 da manhã às 5 da tarde só vendo palestra, palestra, conhecimento, conhecimento, anotando esse cara, eu quero trabalhar com ele, eu quero fazer isso que ele E é faz, eu vou só perguntar para exercitando a ele. cabeça, né? O tempo Não, inteiro exercitando a cabeça. exato, Então, é uma imersão, né? é. Naquele universo. Então, é muito enriquecedor poder fazer um doutorado sanduíche, poder fazer ou um doutorado cotutela, né? Como foi o teu, ou Isso é sensacional. Tem muita gente que não entende a importância que isso tem para a ciência do nosso país.
Você poder ir para fora e ver os laboratórios tops da sua área. Óbvio que você não vai para as outras áreas que você não vai poder contribuir tanto, mas e ver como é que você pode engrandecer, enriquecer a ciência do seu país. E ver o que os pesquisadores estão fazendo. Nossa, Isso é impagável. e vocês É conseguiram impagável. trazer, então, o acelerador de partículas para a UF. Não, então, ela trouxe esse conhecimento aí com um projeto local brasileiro de união de várias universidades, né, um projeto multi-institucional. Esse acelerador foi comprado e foi instalado aqui na UF. Então, ele estava para ser instalado Que legal, quando cara. eu fiz o pós-doc. Então, eu fui para o pós-doc já vislumbrando essa possibilidade de um dia ser professora da UF, porque eu sou filha da UF e eu adoro ser daqui da UF. Não, puxando a sardinha, óbvio, para o meu lado, mas o lado da UF, mas eu tenho muito orgulho de ser UF. Hashtag. Eu te digo que por ter passado lá também. A UF tem Foi muita história, né? A UF tem muita muita história dentro do história, nossa, Brasil. tem muita coisa. Se a gente vai ter que ser outra live para falar da UF. Aí, então, esse acelerador começou a ser instalado aqui. E aí, nesse momento, eu estava lá na UFRJ, no Instituto de Física da UFRJ, fazendo esse pós-doc, e aí continuei fazendo alguns concursos. Aí eu passei para a UF como professora substituta, que é uma coisa temporária, né, de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, para ocupar uma vaga de uma professora que ficou com afastamento por conta de uma gravidez complicada, uma coisa difícil, ela não conseguia retornar, lá em Santo Antônio de Pádua, que é a 5 horas daqui. Então, esse aluno que passou ali ainda agora, o Bruno, é de lá. Bruno, Tem vários alunos de lá que eu fico acompanhando eles pelo Instagram. Graças a Deus que existe o bacana. Instagram. A gente não perdeu o contato com essas pessoas. E fiquei lá bastante tempo. Era sofrido porque era longe. Eu tinha que ir toda semana e voltar toda semana naquele ônibus doidão da 1001. Era um terror. Mas aí, logo em seguida, eu passei para a UERJ. E eu passei para a UERJ, para o CAP da UERJ, pelo fato de ter a licenciatura. O que é o CAP Então, da UED? é o Colégio de Aplicação da UERJ. É um colégio, uma escola até o terceiro ano. Tá. E aí eu fui dar aula para o nono ano, primeiro, segundo e terceiro ano do colégio, né? Então, era ótimo, assim, porque outras pessoas, assim, fantásticas que apareceram no caminho, só que aquelas crianças têm muita energia. Eles têm muita energia. Então, eu chegava uma hora que eu não dava conta de controlar aquelas crianças. Falei, gente, pelo amor de Deus, se separasse em dois grupos, estava bom para mim. Então, a minha voz não deu muita conta. E aí eu tinha que falar alto, né, na sala de aula. Então, complicou um pouquinho. Mas, assim, são pessoas maravilhosas. E ali eu acho que foi o primeiro momento, assim, na minha vida que eu recebi um reconhecimento externo. Não um auto-reconhecimento como os alunos que eu dava aula particular, quando eles passavam no colégio, né? Passavam na disciplina, ou passavam no vestibular. Mas ali eu tive um reconhecimento externo. Uma turma do terceiro ano me chamou para ser paraninfa da turma. Que bacana. E aí foi sensacional, assim, eu fiquei muito lisonjeada, sabe? Fui na formatura e na formatura eu contei para eles que eu tinha passado para a UF, que eu ia abandoná-los. Ah, é? E aí foi engraçado porque a plateia foi lá no auditório da UERJ, e aí a plateia, os pais, de outros filhos do CAP que ainda estavam evoluindo, porque eles fizeram uma super homenagem, falaram um monte de coisa de mim, e depois eu fui ler mesmo, singela homenagem para os alunos lá do terceiro ano. E aí, quando eu falei que eu falei, olha, vocês foram, muito obrigada por tudo, vocês foram uma turma sensacional, minha passagem pelo CapUERJ vai ficar na minha memória. Pena que tá acabando, porque agora eu vou para a UF. Aí a plateia, adorei, gente. Eu nem esperava por isso. Ficaram tristes. Mas foi fofo, assim. Então, é bom que faz parte da história da gente, né? Então, eu acabei indo lá também, dando aula no ensino médio, no ensino fundamental, no ano do fundamental. E não vou chorar não, Felipe. Ó, orientando, falando. Meu aluno de doutorado. Beijo, Felipe. Então, dali eu passei para a UF. E eu passei para a UF aqui para Geoquímica. Porque eu estava sempre fazendo concurso, sempre não, né? Os concursos que eu fiz aqui para a UF, eu fiz 2 para Física.
Mas aí as pessoas que entraram, ou elas tinham muito mais publicação do que eu, ou uma outra circunstância que aconteceu meio adversa, que aí realmente eu acho que teve uma coisa uma Um problema de predileção gênero aí. machista, É. exato, uma predileção, teve, com certeza teve. Na soma das notas, se você olhar as notas, não quero entrar nesse mérito, porque isso já é passado, e na verdade, como diz mamãe, Deus escreve certo por linhas tortas. Tá Então, certo. o que é nosso está ali, está guardado. E segundo a Kita também, que fala isso, estou muito melhor na geoquímica hoje, né? Por conta da minha formação, por conta das pessoas que eu venho conhecendo também, assim como você, nesse meu caminhar pela vida. Mas estou feliz da vida. Tô assim, eu gosto muito do que eu faço. Eu sinto uma falta danada daquele laboratório, daquele ambiente, daquelas pessoas, de subir aqueles 5 andares da química. Eu sinto falta mesmo, de verdade. E como é hoje lá a pós-graduação? Falar um pouquinho pro pessoal. Então, que eu tava, aí que eu entrei lá por conta dessa minha, vou só complementar. Eu entrei lá só por conta dessa minha diversidade, porque eles exigiram uma pessoa que trabalhasse, que fosse, podia ser físico, ou seja, eles abriram um concurso também para físico, para ocupar a vaga de um professor que era geólogo e que trabalhava com radioatividade, que era o Sambaziva Patinelan, que é outra pessoa iluminada também no universo. Né? Adoro. Tive o prazer de conhecer o samba também. Exato, exato. E aí eu fui fazer a prova, eles me tinham físico, e os temas da prova, eles permeavam a minha tese de doutorado. Eu falei, nossa, tem que fazer essa prova. E aí eu quase que não fiz, porque eu me inscrevi para um concurso na física e deu um quiprocó ali com a quantidade de vagas. Aí eu cancelei o concurso, falei, eu quero meu dinheiro de volta, não vou fazer. Aí a Caramba. Kita, com toda a paciência do mundo, falou: Carla, por favor, olha esse concurso da geoquímica, ele tem tudo a ver, ele é o seu perfil, ele só não tem o seu CPF, porque ninguém sabe Ainda. ainda. É. Porque ele é seu, ele é para ser seu. Aí eu falei: não, Kita, eu não quero mais saber. Devolvi a chave do laboratório. Ih, foi um drama. Mas a Caramba. Kita é muito paciente. Aí fiz a processo seletivo lá para uma vaga, passei. Eu falei, era para ser meu mesmo, né? Genial. E aí a pós-graduação em geoquímica, ela é uma pós-graduação assim que ela tem assim muitos ingredientes maravilhosos, porque ela tem desde o pessoal, né, desde os professores que estão ali, tem professores mais novos, agora tem um pool de professores mais novos que são assim para frentex, são agitados e tem uma visão tecnológica também mais intensa. Tem uns professores mais antigos que são o arcabouço daquilo ali, da onde aquilo ali surgiu, que já são pessoas que já no tempo deles, né, quando eles entraram, já eram vanguardistas, porque os caras faziam várias pesquisas científicas com cooperações internacionais maravilhosas, coisas que na física eu não via muito acontecer. Pode ser que seja o meu métier aqui, né, a área de nuclear e tal, mais específica. Mas cooperações internacionais e a formação é muito diversa. Tem biólogo, tem geólogo, tem químico, tem oceanógrafo. Então, tem gente de todas as áreas mais diversas, tanto no corpo docente quanto no corpo discente. Então, os alunos eles vêm buscar a geoquímica porque é um curso que tem muitos ingredientes. As disciplinas também percorrem toda essa questão de recuperação ambiental e de paleoclimatologia. Então, tem um grupo de disciplinas, né? Como é que se diz? Uma carta de disciplinas muito rica, que é lecionada por profissionais com formações muito importantes naquelas áreas e interdisciplinaridade rola solta, né? Porque as disciplinas Importante se hoje demais, né? conversam, exato, as disciplinas se conversam, às vezes tem uns mini cursos, né? Tem alguns eventos que a gente consegue fazer junto. Então, assim, e no final do semestre a gente tem uma coisa que chama seminário interno, no final do ano, que é onde os alunos eles apresentam o desenvolvimento dos seus trabalhos de mestrado e doutorado. E muito embora isso seja o terror dos alunos, eles fiquem apavorados, isso é muito importante porque o próprio corpo docente acompanha
o que que os outros estão fazendo, e aí fala assim, poxa, eu posso conversar contigo e te ajudar nisso, olha, É conta fantástico. comigo. Então, um ajuda o outro, entendeu? Um colabora com o outro e dá a mão, e vamos todo mundo junto construir esse programa. E é um programa nível 6 da CAPES, a gente fica batalhando para ele virar nível É 7. importante. Vamos continuar batalhando. Mas, assim, é sensacional. Eu adoro esse grupo de pessoas, esse grupo de trabalho. E eu desenvolvo pesquisa, como foi sua pergunta antes até. Eu desenvolvo pesquisa, então, no. Então, essa é a parte mais docente, né? A Carla docente. Aí, a Carla pesquisadora, eu coordeno um laboratório chamado Laraman, que é o Laboratório de Radioisótopos Aplicados ao Meio Ambiente, que é lá no Instituto de Química. Coordena um laboratório de produção de nitrogênio líquido da universidade, que fornece nitrogênio líquido para as mais diversas áreas da universidade, desde a veterinária, neurociência, a própria física, que nós temos detetores que precisam de nitrogênio líquido para funcionar. A veterinária precisa para congelar os embriões da fazenda, escola e tal. Então, coordeno esse laboratório também. Que é E o divido CRIOUF. é o Isso. CRIOUF, isso. É o CRIOUF, que tem 2 criogeradores, né? Um aqui no campus da Praia Vermelha e um outro no campus do Valonguinho. E divido a coordenação com um enorme prazer do LAC-UF, que é o Laboratório de Radiocarbono, com a Kita Macário e a Fabiana Oliveira. Somos 3 mulheres coordenando um Fantástico. laboratório que tem um acelerador de partículas, sim. Fantástico. Fantástico. E a gente dá conta de um laboratório que tem assim, uma alta produtividade, recebe amostras, diversas amostras de todo canto. Nós temos vários alunos, assim, tipo, a grande maioria dos nossos alunos também são meninas. A gente tem para lá de 40 alunos no laboratório. Que incrível. Então, a gente dá conta disso tudo, né? Aí a parte do acelerador que eu queria mencionar, a gente fazia a nossa ciência de fita crepe lá, e agora a gente tem um bichão, né, que é um acelerador, que a gente fala assim do acelerador. Ele é um acelerador de pequeno porte, existem aceleradores muito maiores. Mas para a gente, ele é a nossa menina dos olhos, sabe? Porque com ele a gente faz pesquisas incríveis, a gente data sítios arqueológicos, aqui costeiros, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tenta estudar, claro, junto com vários outros profissionais, porque para isso Incrível. precisa de um grupo dos biólogos, dos arqueólogos, a gente faz cooperação com esses grupos todos misturados. A Faz Amandinha um aí convite para mais e mais pessoas aí, para esse network aumentar, porque é importante, claro, né? não, todos são bem-vindos, gente. E todo O mundo que a gente saber mais faz é cooperação, o que a gente mais sa- gosta de fazer é colaboração científica, porque isso enriquece o produto total. final. Não é só o artigo, é aquela solução daquele problema científico, sabe? Enriquece quando você tem um corpo de pessoas trabalhando unido, de formações diferentes, porque o que eu posso não estar observando, porque o meu olhar não permite, porque eu não tenho essa base, esse background, o outro tem, então a gente se complementa. E ninguém faz ciência sozinho. Perfeito. Ninguém faz ciência sozinho. A Não, gente tem que perfeito. ficar unido, a gente tem que ficar junto. E para isso a gente precisa ter força para se unir, para garantir também o nosso fomento. Para garantir, porque a gente não consegue fazer também a ciência do nosso bolso. E muitos de nós fazemos. Muitos de nós Fazemos. colocamos um dinheirinho no laboratório para comprar um negocinho ali que quebrou, um negocinho que ficou faltando. E isso não é certo. A gente faz por necessidade muitas vezes, mas não é certo. O certo é que a gente tem um reconhecimento de que a ciência é importante, de que a ciência, seja o campo que for, a ciência ela está solucionando problemas existentes, seja no presente, seja no pré-histórico, seja no paleo, seja no futuro, previsões futuras climáticas, por exemplo, previsões, por exemplo, de estudos de pandemia, processos estatísticos de evolução para analisar casos caóticos de pandemia. Isso tudo é É. ciência, gente. Isso Isso é é tudo muito ciência. importante e a gente ressaltar, né? A gente sabe que, claro, a gente teve que passar por isso, aí passando no mestrado, Aham, doutorado, aham, e saber o incentivo que temos, né? Então, às vezes fizemos aí um curso de graduação de 5 anos, aí você vai fazer um mestrado mais 2 anos, um doutorado mais 4 anos, mas quando você entra no doutorado, você já tem uhum, 5 anos de graduação, 2 anos de profissão, você está atuando, uhum. se especializando, e o Exato. valor, o teu salário, hoje É, é R$ 2.200. Assim, é, que profissional formado aí há 2 anos já
com especialização, entra numa pós-graduação ganhando R$ 2.000 por mês. E Exato. isso sendo coerente, pagar aluguel, então você tem que... As condições que os alunos têm que se colocar hoje para Uhum. se formarem causam um certo desconforto, né? Então, você não vai É, pagar um aluguel de R$ 2.000. Se você fazer um contrato de aluguel, você precisa ganhar mais do que o valor do teu aluguel. Então, como claro. que você vai justificando isso? Então, as condições em que o aluno tem que se colocar são situações mais precárias, são situações que não têm tanto conforto. Então, você já reduz um pouco a tua expectativa por você ir no caminho da ciência. E isso é Exato. muito complicado. Porque, como você falou, a gente acaba fazendo ciência com o próprio bolso. E isso, Exato. além de ser doloroso, causa um problema da gente não entender também o quanto a gente precisa receber pelo trabalho que a gente faz. Então, a gente Exato. está tão acostumado com poucos valores. Saber valorar nossas horas, né? Perfeito, perfeito, Exato. perfeito. Exato. Calinha, eu queria muito, muito, muito te agradecer pela conversa, mas eu queria antes perguntar para você, na verdade, qual que é o teu horizonte aí dentro da ciência? Quando que você vai se sentir satisfeita, se isso vai chegar, se isso vai acontecer? Bom, na verdade é isso. Eu queria muito saber a tua opinião para a gente finalizar isso super bem, essa primeira papo da Infinito Talks. Ai, gente, olha, essa pergunta ela é intrigante, assim, porque quando que eu vou me sentir satisfeita? Eu acho que uma pessoa que é um cientista, né, de uma forma geral, com o bichinho da curiosidade lá dentro, lá mexendo o tempo todo, eu acho que a gente nunca vai estar satisfeito, mas isso não quer dizer uma insatisfação. É como se a gente tivesse pools de satisfação ao longo do tempo, mas a gente não vai cessar. Eu acho que não existe esse... Quando que eu vou achar que eu atingi sei lá, o auge? Não tem auge. Eu acho que cada dia é uma nova coisa, é um novo projeto, é uma nova coisa que a gente está estudando. Por exemplo, eu trabalho com diversas coisas, como eu já falei, em diversos laboratórios, mas em termos de linha de pesquisa, já desenvolvi trabalho em Guarapari com algumas alunas, já fizemos spike radioativo para avaliar a possibilidade de contaminação na região de Sepetiba, num experimento dentro do laboratório, controlado, com doses baixas. E já fizemos várias coisas de trabalho com carbono 14, datação de vários sítios arqueológicos, outros estudos. Consegui, tem um pontozinho aí que foi um ponto positivo para a ciência brasileira que a gente conseguiu publicar na Nature Scientific Reports. Isso é bem Ah, gostoso. que legal. Parabéns, né? Isso é bem gostoso. Um É o trabalho jornal, solo. o jornal de ponta, né? O jornal científico de Exato, ponta. exato. Mas é sensacional, assim, quando a gente conseguiu, a gente comemorou, enquadrou, foi sensacional. Porque Incrível. é uma coisa que não é todo mundo que consegue, né? É bem difícil de publicar É nesse bem tipo de difícil. revista. E a gente publicou junto com o pessoal do LAC, né, do Carbono 14. Mas hoje, eu acho que é a minha menina dos olhos aí, né, o que está me fazendo brilhar é um trabalho que a gente está desenvolvendo com algas. E antes, inclusive, de acontecer o acidente com a questão do óleo lá no Nordeste, né? A gente já estava desenvolvendo esse projeto, é um projeto que eu tenho do Universal do CNPq, e avaliar as algas como uma espécie de biorremediador em caso de um acidente com resíduos de petróleo, né? Resíduos de combustíveis Que bacana. fósseis. E a gente consegue mensurar essa contaminação através da quantificação do carbono 14, nesse laboratório de radiocarbono, onde a gente trabalha com acelerador de partículas para determinar a quantidade de carbono 14. Então é como Então, se esse tivesse um hoje, derramamento de óleo, aí você analisou a alga para saber se tem óleo ali mesmo, se ela para saber como um se tem óleo. demonstrativo de contaminação. Isso. Porque Incrível. a alga, na verdade, ela tem uma concentração de carbono 14. Não vou me alongar, vou tentar resumir. Ela tem uma concentração de carbono 14 que é da ordem de 100%, porque ela está em troca com a atmosfera, tá? E se eu tiver uma contaminação de combustível fóssil, esse combustível fóssil é tão antigo que ele não tem mais carbono 14. Tá. Então, eu consigo mensurar nessa alga se ela deveria dar em torno de 100% e ela não dá. Se ela não dá, é porque tem algum contaminante. Esse contaminante é de origem fóssil. É um Entendi. É contaminante que indicativo de não. contaminação. Exato. É a mesma forma que a gente usa para. Hoje, as sacolas plásticas, né? Elas têm uma nova normatização que é
de acordo com a lei, elas têm que conter pelo menos 51% de fonte renovável, né? De fonte bio. Para Então, ser elas podem... para ser uma sacola biodegradável, é isso? um bioplástico, um biopolímero, né, no caso. Então, o que que acontece? Essas sacolas bio, elas têm que ter 51% mínimo de origem bio. Como é que é feita essa certificação? Uma das técnicas mais rápidas, baratas e eficientes de fazer isso, existem outras técnicas, mas a mais rápida, barata e eficiente de fazer isso é através do carbono 14, que é quando você determina Então, o pelo acelerador de partículas percentual, lá. exatamente, o percentual de combustível fóssil na sacola e o percentual de combustível não de origem fóssil na sacola e de origem não fóssil. Então, e esse percentual é determinado lá pela gente. A gente faz esse tipo de Que análise no legal. laboratório. Então, vocês Então, também certificam aí se é bio mesmo ou não. exato, a gente consegue, os grandes produtores dessas sacolas, que a gente toda vez que vai ao mercado tem uma sacola lá com uma chancela. Uhum. Aquele produtor daquela sacola possivelmente entrou em contato com a gente em algum momento ou com algum laboratório de carbono 14 para poder fazer a certificação daquela sacola. E a Genial. gente dá um laudo. Então, motivado até pela questão das sacolas, motivado por uma série de outros projetos com algas, né, e com biorremediação, pelo seu projeto das caravelas também, que você já deve ter Um falado aí, dia. pelo Ainda Infinito Mare. não falei, eu vou fazer uma Vou live te fazer comigo uma um dia. entrevista, então, qualquer dia. O Laboratório de Radiocarbono convida. Fantástico. Então, na verdade, é motivado por essa questão, né? Por essa questão da biorremediação, né? Da limpeza das águas, do cuidar das nossas águas quando acontecem esse tipo esse tipo de evento, né? De contaminação dessa origem. E pela questão da certificação das sacolas plásticas, surgiu esse projeto radical, que é o nome do projeto, que é o projeto Rádio Carbono e Algas, que hoje é a nossa bandeira. Menina dos olhos. Exato. Genial. E é isso, gente. Falei muito. Porra, magnífico, magnífico. Calinha, cara, eu não sei nem como te agradecer. Acho que foi uma conversa muito legal. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu tô fascinado. Com certeza eu vou rever essa vídeo. Eu queria dizer para todo mundo, vou aprender ainda como faz, mas a ideia é salvar e colocar a live disponível no site do Infinito Mari também. Aí vai ter todas as Ah, que bom. informações lá embaixo para que todo mundo possa acessar e ter informação, ter o contato, na verdade, do laboratório, conhecer um pouco as coisas que você Sim, tem claro. trabalhado. Porque eu acho que é muito importante a comunidade toda saber da Uhum. existência de uma profissional com tamanha excelência como você. Eu acho que pode disponibilizar também. Bom, pelo meu Insta, as pessoas podem me mandar um direct, tá? Vai ficar aberto por um tempinho. Não gosto de deixar aberto muito tempo, não, que dá muito trabalho. Porque tem muita coisa de propaganda, é uma loucura. Então, bom, tem meu e-mail, as pessoas podem te procurar, você pode disponibilizar o meu e-mail também, meu e-mail institucional, e a gente pode, se alguém se interessar em vir procurar conversar com a gente, fazer algum projeto junto, vamos embora. A ciência se faz assim, coletivamente. Que maravilha. Carla, obrigado de coração. Com Eu que certeza agradeço, nossa. a gente vai colher frutos disso tudo. Parabéns por toda a tua trajetória. E Que obrigado de bom. novo. Foi minha primeira professora lá no doutorado e com certeza obrigado de coração. Um beijo a todos. Obrigado a todo mundo que Obrigada. ficou até o final. Beijo na família, se cuidem. Obrigado. E, Obrigada pelo cara, queria te convite. fazer um convite direto também. Quinta-feira vai ter o próximo Infinite Talks com o Dr. Alexandre Pérez, que vai fazer a Alex. temática da importância do ecossistema de manguezais Aham. e como fazer ciência em cooperação internacional também. Ok. Tá bom? Estaremos Convidado. aqui presentes, firmes e fortes. Que bom. Obrigado, Carla. Um beijo. Beijos. Beijo a Tudo de todos. bom. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.